Bom dia, desse 3 de novembro, volta de feriado aqui no Brasil. O que a gente vê agora são as commodities, o petróleo dando uma recuada, chegou a bater 85 dólares, agora está na casa dos 82 dólares mais ou menos. Ele vem respirando porque saiu dados de estoques do petróleo nos Estados Unidos, veio maior do que o esperado e amanhã tem reunião da OPEP, os principais países exportadores de petróleo, que eles devem manter a produção em 400 mil barris de petróleo por dia e não aumentar. Começa a ter pressão mundial para que os principais produtores aumentem essa produção diária para melhorar a oferta e isso o preço recuar, uma vez que as commodities são grandes influenciadores da inflação mundial. Tem uma combinação perfeita de quebra de cadeia produtiva, logística mundial atrapalhada, com preços de contêineres que duplicaram no mundo, portos que estão cheios, principalmente na China e em Los Angeles, com muitos contêineres parados, isso dificulta o comércio internacional e no final a oferta dos produtos e o preço naturalmente sobe, mas também as commodities elas são grandes influenciadoras e o petróleo subiu já demais nesse ano também, por isso acabou puxando os preços não só aqui no Brasil de gasolina e de tudo, mas no mundo como um todo. Agora, veja o carvão que subiu mais de 300%, que é a principal matriz energética chinesa, com as intervenções do governo do Partido Comunista Chinês, a gente viu o preço do carvão já caindo mais de 10% nesses últimos dias. Hoje está repicando 6%, mas pode ser que tenhamos atingido um pico nesses preços. Gás natural, que é o principal matriz da Europa energética, também sofrendo super influência e problemas com abastecimento vindo da Rússia para a Alemanha ou via Ucrânia, ou também uma briga do Marrocos com a Espanha, atrapalhando o canal que leva da Argélia para a Espanha o gás natural. Isso diminui a oferta e com intervenções também que houveram dos governos, basicamente o que a gente viu foi o preço do gás natural que subiu demais ao longo desse tempo, segue subindo hoje. E outro ponto é o carvão. O carvão também, que é a principal matriz da China, também vem sofrendo intervenções diretas do governo chinês, e a gente viu o preço que depois de uma alta absurda nesse último ano, como eu já falei aqui, começou a respirar. Minério de ferro também, ontem caiu forte com dados da China, intervenções também do governo chinês, dados de consumo da China de aço diminuindo com o problema do mercado imobiliário por lá, faz com que você tenha uma menor demanda e os preços, e o estoque lá está muito alto também de minério de ferro, isso fez com que os preços caíssem, agora está mais ou menos 96 dólares a tonelada, e isso, lembrando que ele chegou a bater mais de 220 no pico da pandemia, e agora ele já está mais barato do que estava a níveis pré-pandemia. Então, isso pode ter um dado importante aí, que como a commodity começa a dar uma recuada, pode ser que isso ajude um pouco na inflação, que é um dos fatores, como eu falei agora aqui no começo. Outro dado importante hoje é o Federal Reserve, o Banco Central Americano, que deve começar a retirar os seus estímulos hoje em 120 bilhões de dólares mensais. Mas ao longo do dia eu vou falar mais para explicar esse detalhe. Taxa de desemprego na zona do euro, me perdoe, é a menor em 17 meses, 7,4%, chegou a bater mais de 8,5% no auge da pandemia, tá? A Espanha, por exemplo, divulgou o melhor mês desde 1974, mas a Espanha ainda, eu que convivo bastante por lá, eles têm o dado de desemprego por lá ainda está muito, muito forte, tá? Ali próximo de 20% de desemprego da população como um todo. É bastante complicado a situação em alguns países da Europa. Bom, no Brasil, ontem saiu a ata do Copom, que o Banco Central basicamente falou que pensou em subir mais do que 1,5% a taxa de juros, principalmente pressionado pela inflação das commodities, como a gente falou agora aqui no começo, mas acabou optando por subir 1,5%, já contratando uma nova alta na próxima reunião do Copom no Banco Central. Então é bem provável que a gente tenha mais 1,5% de alta dos juros, tá? E o mais importante hoje é que a gente consiga votar a PEC dos precatórios. Ela abre espaço para 91 bilhões de reais no orçamento para gastar dentro do teto de gastos, sendo que disso 83 bi seria para programas e outras demandas. Essas outras demandas seriam o auxílio caminhoneiro que foi inventado, ou as emendas parlamentares dos políticos que pedem bilhões para os seus redutos eleitorais, e também o ponto que está na mesa aqui é uma proposta para fatiar uma dívida que a União tem com os estados do Fundef, que foi o Fundo de Educação Básica que vigorou até 2006, que ele teria que pagar aí 16 bi, a União pagar para os estados 16 bi dos 89 bi
totais de precatórios. Então essa briga se paga ou não paga agora para encaixar dentro do teto de gastos é o que está demorando também essa votação que já foi adiada desde a semana passada e a expectativa é que seja votada hoje, tá bom? Então um ótimo dia a todos, uma boa volta de feriado e logo falamos sobre a decisão do Banco Central Americano, que é o mais importante de hoje, e a PEC dos precatórios.